que acompanha o canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha. Mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani e vocês estão ligados em mais uma live aqui proporcionada pelo canal Olho no Olho no Instagram. E depois vai também ficar ao ar disponível lá no nosso canal no YouTube. Então, se você perder qualquer parte dessa live, fique tranquilo. Ela estará disponível lá no YouTube também para vocês. Hoje a gente vai ter aqui a presença ilustre aí de mais um convidado de peso aqui, Pedro Sachê, né, consultor técnico da Texaco Lubrificantes. A gente vai bater um papo com respeito à classificação API-SP, né, um futuro presente que essa classificação está vigente hoje, né, em todo o mundo. Então, muito boa noite a todo mundo que já está entrando em massa aqui na nossa live. Né. Deixa eu só confirmar se o Pedro já está presente aqui. Né. Quero dar um forte abraço a todos aí que acompanham sempre o conteúdo aqui do canal Olho no Olho. A gente está trazendo aí grandes convidados aí com conteúdo recheado mesmo de informação. Vamos ver se ele já está aqui. Já está aqui nosso ilustre convidado. Já estou. É isso aí, pessoal. E aí, Pedro, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Fala, Fabrício. Tudo bom? Maravilha. Estou te vendo perfeitamente. O seu áudio também está beleza. Show de bola, aí, como é que tá? Tu também, está perfeito para mim. Estou te enxergando bem, estou enxergando teus quadros no fundo e também te escuto muito bem. Maravilha, é isso aí. Bom, Pedro, como é de praxe aqui, né, no nosso canal, quero dar uma boa noite a todos aqui que estão presentes em massa aqui na nossa live hoje, prestigiando o nosso conteúdo. Gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, né, quem é Pedro Sachê, quanto tempo você está no ramo de lubrificantes, fala um pouquinho da sua história aí para nós, Pedro, por favor. Beleza, Fabrício. Bom, antes de me apresentar, eu queria te agradecer por ter convidado a Texaco para estar participando contigo aqui essa noite, desse bate-papo a respeito do lubrificante, né? Um assunto que capta a atenção de tantos apaixonados por automóveis e que também é um negócio um tanto quanto misterioso, né? E esse teu trabalho tem trazido muitas elucidações. Então fica aqui externada a minha admiração pelo trabalho que você faz, sério, transparente e trazendo conhecimento. Isso é muito legal. Bom, com relação a mim, eu me chamo Pedro, tenho 34 anos, moro em Curitiba, no Paraná, capital mais fria, né, desse nosso Brasilzão. E trabalho já há 6 anos no segmento de lubrificante e combustíveis. Venho de uma experiência prévia no segmento ferroviário. E uma característica minha, que desde pequeno, é que eu sempre gostei de motor. Gosto muito de motor, de caminhão, locomotiva, avião, helicóptero, enfim, tudo que é máquina sempre me atraiu durante toda a minha vida. E sou muito grato a Deus por ter vindo parar a trabalhar com alguma coisa que se relaciona com as máquinas, né? Que são os lubrificantes. Então, essa é a minha história pessoal, é de onde eu vim. E sobre a Texaco, acho que também vale uma prévia a respeito dela, né? É uma companhia americana, fundada lá no começo de 1902, para ser bem preciso, e que desembarcou aqui no Brasil em 1915, com uma abertura que o então presidente Venceslau Braz promoveu para empresas que queriam se instalar no Brasil. E teve um papel importante. Em 1941, por exemplo, durante a Segunda Guerra, foi uma companhia que foi estratégica para a defesa da soberania do nosso país. Para o nosso país, bem ou mal, está do jeito que está hoje. Então a Texaco levou postos de combustível para a região amazônica, para ajudar a defender o nosso país. E de lá para cá veio crescendo, ampliou muito, trabalhava muito forte na parte de refinados, trouxe para o Brasil a primeira graxa de múltiplas aplicações, né, chamada graxa MP, ou Multipurpose. Depois veio ali a Ursa, a Volide, enfim, ampliou muito o portfólio de trabalho dela, até que nos anos 2000 ela vendeu o negócio de combustível. E isso, por um lado, foi muito bom, porque permitiu que a companhia olhasse exclusivamente para lubrificante. E acho que ali foi um impulsionador para Texaco ser uma empresa que hoje é referência no mercado em relação à tecnologia e qualidade. Então, isso é um pouco da minha história e um pouco da história da empresa onde eu trabalho. Maravilha, show de bola. Sempre bom o pessoal aprender, né, um pouco mais aí referente à história que nos remete à nossa atualidade, né? A gente, para saber aonde a gente está, a gente tem que saber de onde a gente vem. Exato, é isso aí mesmo, cara. E quero agradecer a todo mundo aí mais uma vez, né, pela presença. Agradecer você, né, por estar aqui, né, prestigiando, dando prestígio de trazer esse conteúdo excelente aí para o nosso canal, e também a Texaco Lubrificantes. Deixa aqui agradecimento em nome do canal Olho no Olho.
Até ontem, a gente já vai dar início aqui nos nossos trabalhos, a gente já vai direto ao ponto. Ontem a gente comentou, Pedro, aqui, falando com respeito a aditivos, né? A gente Perfeito. recebeu o convidado o Rodolfo da Afton, né, Chemical, onde a gente falou com respeito ao desenvolvimento de tecnologia dos pacotes aditivos, né? E a gente viu o ponto de vista do cara que desenvolve, né, aditivo. Gostaria de ver o outro lado da moeda, né, o lado do cara que produz aí, né, os lubrificantes. Como que para quem está no final da cadeia produtiva, esperar, a gente vai falar hoje com respeito à PISP, então, como foi essa esperança, né, essa espera, na verdade, essa esperança não, essa espera para chegar a esse lubrificante com a classificação PSP, né, depois de 10 anos aí, né, e no seu ponto de vista, qual o motivo dessa grande demora aí? Então, Fabrício, essa espera foi uma espera longa, de fato, né? Mas ela teve vamos dizer assim, um redutor de ansiedade no meio do caminho, que foi o API SN Plus, uma especificação intermediária, que resolvia parcialmente o problema que já lá em 2010 começou a ser identificado e que foi o estopim, né, para que surgisse a especificação API-SP. Nós somos uma empresa que faz o invase do lubrificante, né? A gente trabalha com o óleo básico, que é um dos fundamentos principais de um bom lubrificante, e com os aditivos. Quando nós temos esses dois ingredientes misturados, na proporção correta, com a química correta, a gente chega no lubrificante chamado lubrificante acabado, que, se for bem feito, consegue atender determinadas expectativas, caso contrário, não passa em muitos testes e será naturalmente expelido pelo mercado, porque não tem grandes atendimentos, ficaria meramente brigando por preço. Bom, a questão da espera para a gente foi de ansiedade, mas a nossa companhia ela não tem grande nível de interferência na criação de uma especificação. Todas essas companhias elas contribuem, né, enfim, com o que ela já desenvolveu de tecnologia, mas sempre buscando a parceria de um fornecedor de aditivos. Então, ontem eu assisti a live do Rodolfo, da Afton, uma live impecável. Antes dele teve o Marcos da Oronite, também esteve aqui conversando, antes a Fernanda, enfim, um público fantástico que passou por aqui. E todas essas pessoas que passaram são parte de uma cadeia, né? Até a gente chegar, aqui eu trouxe um exemplo em primeira mão do nosso Avoline SP, que é o primeiro produto com a especificação, nível API-SP, lançado no Brasil. Então, assim, para a gente chegar nisso daqui, nesse produto que eu tenho agora aqui em mãos, a gente precisa trabalhar com desenvolvimento de fornecedores que tragam óleos básicos de qualidade. A gente precisa trabalhar numa parceria constante com fornecedores de tecnologia de aditivo, para que nós tenhamos, por primeiro, isso disponível, e para que nós possamos estar seguros de que esses insumos que nós estamos comprando, estamos trazendo, de fato, alcançarão a especificação que a gente quer. Então, assim, embora o trabalho se materialize agora, a partir do dia 1º de maio, né, faz 15 dias que essa especificação saiu, isso aqui começou muito antes. E o trabalho de quem faz a montagem do lubrificante, eu vou colocar assim, que começa 1 ano e meio antes de chegar no produto acabado. Porém, nesse 1 ano e meio tem mais um monte de trabalho para trás, que são dos institutos de certificação, que são a API, o SAC, a STM, a CEA. Todos esses caras em conjunto é que definem quais são os testes que vão dar origem a uma nova especificação para então as companhias que produzem derivado de petróleo poderem tangibilizar isso na forma do lubrificante acabado. Maravilha. E você comentou aí a respeito de teste, né? O pessoal vai desenvolver ali, né? Eles são os responsáveis ali, né, na retaguarda aí do desenvolvimento desses produtos. Essa questão aí de novos ensaios que foram implementados para essa especificação API-SP, né? Você pode falar aí de uma forma bem prática e direta quais foram os principais testes de mudança que implementaram a tecnologia API-SP? Posso, claro que posso. Para a gente falar de API-SP, me permita só fazer uma regressão um pouquinho no tempo e analisar uma questão que é muito forte no mundo no qual nós vivemos. A demanda por novas tecnologias de lubrificante, ela não passa só pelo desenvolvimento de um lubrificante para óleo de motor. Ela passa por caixa, passa por transmissão, por diferencial, por coeficiente de arrasto aerodinâmico que um carro tem,
Que mais a gente pode citar? Pneus com baixo nível de atrito, caixas com 6 marchas, câmbio CVT, tudo isso junto, todas essas coisas juntas, é que vão produzir no final das contas um veículo que é mais eficiente. E hoje em dia, em 2020, ano no qual nós vivemos, é imprescindível que o veículo seja eficiente, porque senão ele não tem mercado, e além disso ele não consegue ser homologado caso ele não seja eficiente. E para contribuir dentro dessa cadeia, como um todo, o lubrificante tem uma parcela. E qual que é a parcela do lubrificante óleo de motor, né? Falando agora especificamente do produto óleo de motor? É reduzir o coeficiente de atrito global do motor. E existem inúmeras estratégias para a gente chegar nesse, que é o, vamos dizer assim, é o final da linha, é o nosso objetivo final. Só que ele não é um objetivo que vem sozinho. Eu peguei aqui, ó, que eu tenho na minha casa. Eu sou apaixonado por mecânica, eu monto um motor junto com meu irmão, o João Vinícius, está assistindo, um abraço lá para ele. Um abraço aí, João Vinícius. Meu irmão, bem parecido comigo. E aí o que acontece? Então, assim, por exemplo, anéis de segmento, canaletas, área de squish de um pistão, os fundos relevo que tem num pistão, toda essa parte interna que não pode gerar depósito, senão gera um desbalanceamento, isso aqui trabalhando em altas velocidades, tudo isso seria amplificado e poderia causar a falha catastrófica do motor. Mas se não causar a falha catastrófica do motor, né, que é a quebra do motor, vai incorrer num outro problema que inviabiliza a produção do carro do mesmo jeito, que é ele exceder os limites de emissões de poluentes que estão preconizados para hoje em dia. Então, União Europeia, Estados Unidos, região asiática, Índia, China, todo mundo está muito preocupado com a quantidade de poluentes que são colocados na atmosfera. E o lubrificante de tecnologia avançada, ele é o único que atende os requerimentos que esses motores mais modernos, os motores TGDI, os motores downsized, né? São aqueles motores encolhidos, compactados, exatamente, essa é a palavra perfeita. Esses motores são compactados, eles demandam esse tipo de tecnologia. Então, é toda uma cadeia que trabalha junta, né? A gente tem limites de emissões que estão cada vez mais rígidos, a gente tem montadoras que querem continuar vendendo, mas que precisam criar produtos que sejam eficientes e que fiquem dentro desses limites. E essa cadeia de montadoras depende de parceiros, como a Texaco, para desenvolver tecnologias de lubrificante, que por sua vez depende de um fornecedor de aditivo, de um óleo básico e assim vai. Então é toda uma cadeia que junta, trabalha, no final das contas, para a melhoria do mundo. Esse é o objetivo principal. É isso aí, é isso aí. E dentro desse contexto aí que você citou, né, de toda essa questão da evolução que o lubrificante traz dentro de si, e por trás disso tem influências, né, do consumidor, do produtor do produto, né, no caso de vocês, Texaco, entre outros, tem aí o pessoal de legislação, né, que, né, rege as legislações para baixar essas emissões, tem o pessoal das montadoras que quer, né, melhorar cada vez mais o desempenho e ter produtos ali que vão corresponder a esse desempenho, né? E para ter tudo isso nessa questão aí, o API-SP, ele veio para trazer uma solução já até um pouco mais ampliada do que o SN Plus, né? Vamos dizer assim. Ele foi uma melhoria maior do SN Plus e a gente acabou assim não percebendo muito aqui no Brasil casos de LSPI, né? Para quem não conhece, a gente comentou um pouquinho ontem, mas o Pedro pode falar um pouquinho dessa questão do LSPI também. Claro. E o que aconteceu? A gente quase não viu muito essa questão, né, de ocorrências, ou se caso aconteceu, né, foram passadas aí em branco, né? Os consumidores acabaram abraçando isso como uma quebra, né, normal do veículo. Ficou escondido como uma quebra, né? Exatamente. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós aí, essa Claro. questão, né, do fato de não ter sido tão encontrado. O combustível ajudou muito, nosso combustível aqui, ele ajudou a que isso não acontecesse, porque nos Estados Unidos aconteceu com maior frequência também, né? Exato. O que acontece é o seguinte, né? Começar pelo começo. LSPI é uma sigla para Low Speed Pre-Ignition, ou seja, pré-ignição em baixa rotação. Eu tenho escutado algumas pessoas falarem em baixa velocidade, esse não é o termo tecnicamente bem correto, é em baixa rotação. Baixa rotação.
Eu, E às vezes, emprego esse termo. Vou ser sincero. Em baixa rotação, que a gente tem que pensar o seguinte: o LSPI ele pode muito bem se desenvolver com um veículo que está trafegando, por exemplo, a 100 km por hora, mas na sexta ou sétima marcha, que é muito comum hoje em carros enfim, em carros mais premium, né, com mais tecnologia embarcada, e quando você dá o pé no pedal a 100 km por hora, por exemplo, de sexta marcha, o giro do teu motor vai estar lá na casa de 1.500, 1.600, não mais do que isso. E essa baixa rotação, 1.600 RPM, 1.500, independente de ser na primeira marcha ou na sexta marcha, é o que na verdade o motor precisa para desenvolver a pré-ignição em baixa rotação. Então esse é um alinhamento importante de ser feito quando a gente explica não é só a LSPI. questão da velocidade, a rotação. Exatamente. Na verdade, né, na tradução, aquele speed que ele coloca é o speed de rotação do motor, né? E não da velocidade do veículo. Mas enfim, Exatamente. por que isso se desenvolve? Bom, a pré-ignição em baixa rotação é um fenômeno abnormal, ele não é um efeito correto, e ele consiste de, por algum motivo, que a gente vai discutir mais para frente, qual é esse motivo, acontece uma queima dentro da câmara de combustão antes do ponto para o qual foi projetado que a vela de ignição fornecesse a centelha. Então o que acontece? Enquanto o teu pistão está subindo ainda, saiu lá de baixo do ponto morto inferior e está subindo para o ponto morto superior, amassando a mistura de ar com combustível, alguma coisa gera uma combustão espontânea ali dentro, antes do momento que a vela vai iniciar a queima do combustível. E lembrando que a vela que é o tempo correto, né? Ela está feita ela está guiada por todo um mecanismo, por vários sensores que compõem o motor. Muito que bem, se a gente tem uma pré-ignição na fase que o pistão ainda está subindo, nós temos um contra-esforço no pistão. Se ele não gerar quebra do motor, ele vai aumentar o consumo só por esse fato. Mas num caso mais grave, quando acontece essa queima, essa pré-ignição, enquanto o pistão está subindo, e essa pré-ignição encontra a frente de chama que está descendo, desencadeada pela vela de ignição que atuou no tempo correto, a gente tem um somatório de forças. E muitas vezes esse somatório de forças da pré-ignição com a ignição correta, determinada pela vela, gera níveis de esforços que passam do limite estrutural do pistão. E o pistão quebra. Normalmente, um motor que quebra por LSPI, ele quebra na canaleta, aqui assim, na canaleta, muitas vezes mais aqui embaixo, na parte de saia, aparece uma trinca. Quando isso não é tão catastrófico como uma quebra de pistão, outro efeito que pode acontecer, e ele é mais silencioso, ele vai gerando um dano no longo prazo, é que a parte de bronzinamento de uma biela fica recebendo pequenos golpes, ela vai sofrendo. Porque não é uma pré-ignição tão acentuada, ele é vamos dizer assim, ele judia de pouquinho todo o conjunto mecânico. Mas no longo prazo, ele vai comer toda a tua bronzina, né, e você vai perder apoio e sustentação do virabrequim, que vai tirar o balanço do motor. Vai lá, diga que eu vou falar do combustível. Não, tranquilo, até desculpa te interromper, mas eu acho também interessante comentar que muita gente pensa que essa pré-ignição ela vem causada pelo lubrificante, né, porque o lubrificante ali teve uma mudança de formulação e supostamente resolveu o problema, né? Uhum. E aí falou, essa culpa é do óleo. Não, né? A gente tem que deixar claro que os projetos, né, desse downsize, o efeito downsize, né, contribuiu aí, talvez um aumento maior de folgas necessário para esses projetos, conduziu a que acontecesse esse fato catastrófico. Exatamente. Esse é outro ponto perfeito que você tocou. Olha só, não existe mágica. Para o motor fazer mais potência, tem um ditado em inglês que é assim: there is no replacement for displacement. Ou seja, não tem nada que substitua deslocamento, um bloco grandão. Só que não, porque tem sim. Se a gente sobrealimentar o motor, botar um turbo ou um supercharger, na verdade a gente consegue jogar para dentro de um motor 1.0 a mesma capacidade volumétrica que um motor 2.0 teria. E esse é o tal do downsizing, né? A gente pega, enfia um monte de pressão para dentro de um motor pequenininho, ele vai queimar combustível e vai gerar a mesma potência que um motor grandão geraria. Só que, por conta desse excesso de pressão que esses motores recebem, eles ficam mais suscetíveis a determinados fenômenos mecânicos, físicos e químicos que se desenvolvem
dentro da câmara de combustão. Bom, o que desencadeia o LSPI ainda é objeto de estudo, ainda não existe uma resposta cabal afirmando o que desencadeia, mas muitas coisas já foram elucidadas ao longo desses últimos 10 anos. Uma das teorias que é a mais aceita, e eu particularmente compactuo dela, acredito que ela é o que desencadeia o LSPI, é que quando o pistão está no seu curso de subida, sempre existe um óleo remanescente dentro da câmara de combustão. Até um recado aí para todo mundo que está assistindo: todo motor queima óleo, não existe motor que não queime óleo. A questão é quanto de óleo o motor queima, e isso é um parâmetro de projeto, que inclusive está previsto na parte de brunimento do motor. Mas muito bem, esse pouco de óleo que fica entre o anel de segmento e as paredes do cilindro, ele porventura se mistura com o combustível que o bico de injeção direta está descarregando dentro da câmara, e a mistura do combustível com o lubrificante, eles geram uma emulsão que tem uma característica: ela não tem nem as 90 e poucas octanas que uma gasolina comum tem, e também não tem nem uma octanagem tão baixa quanto o lubrificante puro tem, mas ela tem uma coisa intermediária. E essa octanagem intermediária, que gira mais ou menos aí na casa de 70 octanas, é o suficiente para desencadear o processo de pré-ignição, ou seja, ignição fora do tempo correto. E, quimicamente se estudando, descobriu-se que existem sim alguns elementos químicos que são largamente empregados nos lubrificantes, né, para cumprir função de detergência, de antioxidante, que eles acabam muito rapidamente se ligando ao combustível e favorecendo com que esse fenômeno do LSPI acabe se desenvolvendo. Aqui, Fabrício, no Brasil, a gente não observou tantos problemas de quebra por LSPI, porque a nossa gasolina tem uma carga forte de etanol. O álcool anidro, que é o álcool puro, né, sem presença de água, ele é misturado na proporção de 27% na gasolina brasileira. E o álcool, embora tenha um poder calorífico muito menor do que o da gasolina, ele tem, por outro lado, um calor de vaporização muito mais alto. Ou seja, quando ele entra dentro da câmara de combustão, para ele evaporar, ele rouba muito calor da câmara de combustão. E isso mitiga a condição ideal para o LSPI acontecer. Então ele é um salvador da pátria nesse sentido. O que não evita, né, que os motores turbinados de injeção direta tenham N outros problemas aqui no Brasil. Entendi. E até algo que você comentou, essa questão do combustível, seria algo, de repente, já está sendo até estudado ou não, talvez você tenha acesso a esse tipo de informação, o uso de um tipo de combustível sintético que venha reduzir, auxiliar também uma outra tecnologia, né, gasolina sintética, assim como existem diesel sintético também? Sim. Existem combustíveis que estão sendo estudados para, em conjunto com a formulação do lubrificante, alcançarem um desempenho melhor dentro da câmara de combustão e mitigarem quase que na totalidade o problema do LSPI. Porém, mesmo essa gasolina quimicamente modificada, para em conjunto com o lubrificante resolver esse problema que é o mais grave de todos, ela não evita um outro problema que os motores turbo de injeção direta, ou só de injeção direta, nem precisa ser turbo, acabam padecendo. A gente sabe que o óleo que está no cárter, ele vai se aquecendo, né? E ele está em constante agitação. E essa constante agitação e a temperatura elevada dele são um ambiente extremamente propício para que ele comece a soltar suas frações mais voláteis, que ele aumente a sua taxa de evaporação. E ok, esse vapor que vai se criando lá dentro do cárter, ele não pode crescer de maneira indefinida, porque senão uma hora a pressão dentro do cárter se torna tão grande que até o livre movimento de subir e descer dos pistões acabam sendo proibidos, eles acabam sendo complicados, né, esse serviço de subir e descer. Vai afetando, perfeito. E lembrando que sempre que a gente afeta alguma coisa no motor, a gente está tirando potência e está também tirando o bom consumo, ou seja, está pecando na questão de emissões. Bom, voltando para o raciocínio do cárter, esses vapores, o que a gente poderia fazer com eles? A gente podia simplesmente jogar na atmosfera, mas isso do ponto de vista ambiental não pode, é proibido. Então todos os motores são dotados de uma válvula chamada PCV,
ou válvula de ventilação positiva, ou válvula de ventilação de Carter, enfim, tem um monte de nome no mercado. Mas o que essa válvula faz, em resumo? Ela pega esse vapor de óleo que está no Carter e joga por um tubo para o coletor de admissão. Então ele vai se misturar com o ar fresco que está entrando. Só que aí vem o problema que, na minha opinião, é o mais grave dos motores turbo de injeção direta para o mercado brasileiro, uma vez que o LSPI está mais ou menos resolvido por conta do etanol na nossa gasolina, que é o problema de acúmulo de depósitos, tanto nas válvulas quanto nos dutos de admissão. Você sabe, os motores Port Fuel Injector, PFI, ou MPFI, que era o Multi-Point Fuel Injector, eles tinham os injetores antes da válvula de admissão. Então, por mais que esse vapor, né, que saiu lá do cárter, é jogado no coletor de admissão, quando ele vai passar pelo corpo da válvula, ele batia aqui no assentamento de válvula, né, do pé da válvula, ele se carbonizava, mas não tinha problema, porque tinha um bico injetor constantemente lavando. Exatamente, esse é o melhor termo. Então a gasolina aditivada tinha um fenômeno, ela trazia um benefício gigantesco para o funcionamento do motor, e isso era visível. Você desmontava um coletor de admissão, você enxergava a válvula limpa. Agora, no motor turbo de injeção direta, que é a regra de todos esses veículos novos que são enquadrados em limites rígidos de emissão, o bico injetor é a tal da injeção direta, que descarrega combustível dentro da câmara de combustão. Então acabou essa conversa de limpar a válvula. Ela vai ficar cheia de depósito. E isso tira o perfeito fluxo de entrada do ar para dentro da câmara de combustão, que no final das contas vai tirar a eficiência global do motor. Então é legal a gente exercitar esse raciocínio para ver o quão tecnológicos são esses motores, mas o quanto que eles precisam ser bem cuidados para desempenhar da maneira correta, né? Com certeza. O pessoal que tem um veículo, né, que é injeção direta, ele tem que ter essa cautela, senão, né, acaba tendo aí problema, né, que é lento, né, assim, inicialmente, mas ele pode se complicando cada vez mais. E se ele não fizer uma manutenção de limpeza ali, né, ele sofre esse problema. Mas, assim, acredito eu que essa nova tecnologia PSP vem ajudar também a trazer solução para esse tipo de problema, não, Pedro? Vem, Fabrício, vem sim. Ela vem tratar várias questões, né? Ela trata a respeito do LSPI, empregando formulações que previnem esse evento do LSPI se desenvolver dentro da câmara de combustão. São óleos básicos e sintéticos de melhor qualidade, que no final das contas vão se traduzir em menor evaporação, ou seja, todo esse volume de vapor de óleo que vem lá do cárter, ele é menor. Exatamente, ele vai circular menos. E tudo isso está preconizado dentro da norma PISP. Além disso, acho que um dos pontos a se sublinhar, a gente fala muito da LSPI, de evaporação NOAA, que todos esses quesitos, mas é o nível de detergência que o nível API-SP alcançou. Ele é muito elevado, ele é muito maior do que a gente já tinha visto até então, em toda a sequência de norma que a gente tinha, né? Então é um dos pontos bastante positivos. Além de ser retrocompatível, que eu sei a gente vai falar acho que um pouco mais adiante disso, mas ele... Pode falar, vai lá. Não, por favor. Não, até você comentou essa questão do retrocompatível, era até essa questão da detergência, né? E até eu faço um trabalho lá no canal, né, que a gente faz análise de lubrificantes novos, o pessoal que acompanha conseguiu ver isso ali na prática real do produto, que essa tecnologia mudou a composição ali, né, a questão do cálcio principalmente, né, a inversão ali de cálcio por magnésio, né, dois elementos que trabalham como detergentes, né, dispersantes também no sistema de lubrificação, e a gente vê essa classificação PSP, como você disse, sendo retrocompatível, ou seja, ela pode ser utilizada em qualquer outra aplicação, né, e aí logo se pensa, né, que pode ser utilizado em lubrificantes, em motores que exigem API inferiores. Com essa mudança de pacote aditivo, né, do SP, que tem menor taxa de cálcio, né, fósforo e zinco também acabam às vezes tendo uma pequena influência de queda. Como que esse API-SP consegue manter o mesmo desempenho desses motores antigos, por exemplo, onde se exigia um API-SL, né? Qual a mágica? Pois essa pergunta é bastante interessante, e para a gente responder ela, a gente sempre precisa pensar da seguinte maneira:
a norma API, seja no SL, SM, SN, SN Plus ou no mais atual de todos que é o SP, ela não determina, via de regra, os ppms, né, parte por milhão, dos elementos que serão empregados no óleo. Então ela não vai lá para mim e falar assim, olha só, você está limitado agora em cálcio em 100 ppm ou 400 ppm. Não, ela não vai por esse caminho de colocar uma fronteira para que lado eu posso ir. Pelo contrário, ela se vale de uma estratégia mais inteligente, que é fazer testes para verificar se essa nova especificação serve para os novos hardwares, né, para os novos motores, para os novos componentes que eles vão enfrentar. Então, posto isso, a gente tem sempre que tentar se desvencilhar um pouco da ideia do cálcio, embora, sim, a gente sabe que o cálcio é um dos gatilhos para desencadear LSPI. Existem testes que a Ford conduziu no motor EcoBoost, a GM no Ecotec, e esses caras perceberam que sempre que a formulação era um pouco mais carregada de cálcio, ele desencadeava o LSPI. Então, putz, o que eu vou fazer? Vou ter que tirar um pouco de cálcio da minha formulação. Mas quem mandou eu tirar cálcio da formulação, na verdade não existiu. Ninguém mandou tirar cálcio da formulação. Na verdade, mandaram que, caso eu queira chegar num nível superior da norma, eu tenho que passar por aquele teste. A estratégia que a gente vai utilizar para passar por aquele teste, normalmente vai ser reduzir cálcio, mas não necessariamente será isso. Então teve um novo rebalanço na química do lubrificante. Você bem observou, a gente tem hoje o magnésio como sendo uma solução, uma alternativa ao cálcio. Mas a gente sabe que o cálcio é quase que insubstituível. Ele tem um poder de detergência antioxidante muito forte. Não à toa é um componente que a indústria que trabalha com o desenvolvimento de lubrificante emprega ele já há muitos anos. Mas, de novo, não tem uma limitação com relação a cálcio. Existe sim uma experiência que mostra que teores de cálcio maiores tendem a desencadear LSPI, e a norma não fala nada de colocar limite. Ela fala para a gente, na verdade, passar pelo teste. A estratégia que a gente vai usar para passar pelo teste é de quem está desenvolvendo a tecnologia. Maravilha. Até cheguei a ver testes de empresas que usaram fórmulas, né, alternativas aí, né, com molibdênio, né, Isso. se não me engano, titânio também, para ver qual ali, né, seria um produto, né, com melhor desempenho. O pessoal vai fazendo inúmeros testes aí, isso é muito legal. Você comentando essa parte aí da questão que teve essa mudança, né, digamos assim, no pacote de aditivos, né, a PSP, ela, na parte de magnésio, cálcio, né, principalmente você citou, ela não limita, né, ela Perfeito. não tem um limitador, óbvio, cada empresa tem a sua estratégia, mas dentro do API SP, assim como os outros APIs, falando exclusivamente do SP agora, ela limita a questão do fósforo. Correto. Pronto, aí chega um cara que falou, não, aqui você tem um limite, cara, aqui você não pode passar. E muita gente tem o hábito de querer melhorar, né? Fazer um upgrade ali do lubrificante. E ó, para quem ainda não captou a mensagem do Fabrício, assistam os vídeos que o Fabrício faz com o teste dos melhoradores de lubrificante. É praticamente fósforo, né, que tem lá dentro. Então, o que acontece? Né? De posse dessas informações ali, né? Você sabe que o lubrificante tem um limite de fósforo. Eu vou colocar um aditivo, um condensador de metal ou qualquer outro produto nanotecnológico, isso vai impactar em exceder esse limite? Excede. Você vai passar por cima do limite e vai botar a perder toda a tecnologia do lubrificante. O lubrificante é uma receita bastante balanceada, né? Por exemplo, se a gente quiser tornar um prato de comida mais apetitoso, normalmente a gente coloca um pouco de sal. Agora, pensando num raciocínio raso, bom, então se eu coloco sal, quanto mais sal eu colocar, melhor minha comida vai ficar. No lubrificante é a mesma coisa. Fósforo é bom, até um determinado limite. O excesso de fósforo, ele inverte a balança, ele começa a gerar atrito, ele começa a gerar alguns acúmulos de borra, ele favorece a formação de lama. Além disso, ele tem um papel muito tenebroso lá na parte do catalisador. O catalisador tem a função de resolver aquilo que o motor ainda não tinha conseguido com relação à parte de emissões.
Então, nos motores TGDI, depois que aconteceu a combustão dentro da câmara de combustão, esses gases são unidos, né, pelo coletor de escapamento, passam pela carcaça quente do turbo e vão para o sistema de descarga. Só que antes de cair na atmosfera, ele passa por sonda lambda, que é um sensor que é afetado por teor de fósforo muito alto. Ela forma uma espécie de um zinabre e a gente perde um pouco da leitura da sonda lambda. Então, a central eletrônica, não tendo uma leitura tão boa de sonda lambda, passa a trabalhar num mapa de segurança, que vai jogar mais combustível para dentro da câmara de combustão, e aí tua parte de consumo começa a ir por água abaixo. E muito pior do que isso é a história do catalisador, que é muito suscetível à presença do fósforo. O fósforo, ele envenena o catalisador, que tem metais como índio, tálio, paládio, são elementos químicos que estão dentro daquela carcaça que só parece uma cerâmica, mas tem toda uma riqueza, tem toda uma engenharia dentro daquela colmeia cerâmica, que serve para facilitar reações de oxidação, por exemplo, de hidrocarbonetos que não foram totalmente queimados dentro da câmara de combustão, então ela termina de queimar antes de jogar na atmosfera, ou ela faz uma reação química chamada redução, que ela pega subprodutos que são completamente nocivos e transforma em dois produtos que não são nocivos. Só que isso só vai funcionar direito se o catalisador estiver dentro da especificação. E o catalisador, ele é muito sensível à presença de fósforo. Então, dado toda essa questão de eficiência, vamos chamar eficiência do veículo, eu não acho que seja um bom caminho colocar os condicionadores de metal, enfim, os aditivos que tem aí para óleo lubrificante. Eles quebram esse perfeito balanço. Eu acredito que isso também vai acabar gerando influência futura, né, uma nova tecnologia que não está tão presente aqui no nosso país, mas em breve o pessoal vai passar a ver, que é o tal do GPF, né, que é o DPF, o DPF do motor né, que existe no diesel, e o DPF no motor gasolina, que é o GPF, né? O pessoal tem que ficar ligado aí. Bastante ligado. E Fabrício, assim, ó, até normalmente quando uma empresa que trabalha com lubrificante fala a respeito desses aditivos suplementares, normalmente a posição é contrária, né? Não é encorajadora nesse sentido. E isso é o que a nossa experiência mostra, a experiência junto com os OEMs. Não existe nenhum manual de nenhum veículo que peça para fazer aditivação suplementar, porque eles sabem que isso vai gerar algum tipo de dano, assim, vai trazer mais malefício do que benefício. Porém, para algumas aplicações eu vejo sim sentido nos aditivos. Carros de arrancada, carros que andam em track day. Então, se você fizer uma carga suplementar, você pode sim colher algum benefício para um dia na pista, mas passou esse dia na pista, tem que fazer a retirada, ter toda essa carga de óleo. Você sabe bem, você fala muito de TBN, o TBN é uma reserva alcalina, é um antídoto que é colocado dentro do óleo lubrificante para combater principalmente os ácidos que são gerados pelo processo de combustão. E quando esses aditivos são colocados, embora eles reduzam o atrito do motor momentaneamente, eles aceleram de maneira muito abrupta o consumo do TBN. Então, assim, o recado é, tem mercado para isso? Sem dúvida, tem. Acho que é um mercado de arrancada. Para o mercado... tem que ser bem direcionado, né? Exatamente. Não ser uma solução única, exclusiva para tudo, né? Para o usuário mas, comum... igual você citou, né? É aquele caso ali e outra, né? É bem direto, né? É para o uso da pista. Você correu, parou, se for um carro só de pista, beleza. Continua com ele lá no seu cárter, né, pelo tempo que você achar necessário. Você não vai andar com o carro no dia a dia. Isso. O carro é rebocado, tudo tranquilo. Agora, aquele cara que usa o carro no track day e usa o carro, né, para ir trabalhar, tem que fazer a troca. Comprometendo. Tem que fazer a troca, porque senão vai comer todo o TBN em cima do aditivo que colocou lá dentro e não dá certo. Junto com essa nova especificação que a Texaco está trazendo com seus produtos aí, a PSP, todo mundo vê muito falar com respeito a isso, né? Junto à PSP, né, uma instituição que anda ali de mãos dadas a ela e o SAC, né, ela já traz aí duas novas ramificações, né, mudando um pouquinho, né, o foco da GF6A, GF6B,
esses produtos que a Texaco já traz, ele já está enquadrado dentro da USAC GF6? Estão, Fabrício, estão. Assim, a USAC GF6A, ela é uma especificação que pega todos os Ws até o 20, né? Então, a gente tem 0W20, 5W20, 0W30, 5W30, todos esses caras estão dentro da A. Quando a gente segue para o B, são os óleos de 16 para baixo, são os óleos de ultra low viscosity, né? Sim, os produtos da Texaco ela lançou em 3 viscosidades, que é o 0W20, o 5W30 e o 0W16. Então, os 2 primeiros são o USAC GF-A e o segundo é o USAC GF-B. Então, estão com certificação da USAC. E um ponto importante que você falou aí de USAC, falando ainda nessa pegada de motor turbo de injeção direta, tem um teste que a USAC preconiza dentro dos diversos testes que eles fazem para a certificação do óleo, que é o de elongamento de corrente de comando. Os motores turbo de injeção direta têm uma tendência, por conta da característica de injeção de combustível na câmara, de formar fuligem. Eles se aproximam com o princípio de injeção a um motor diesel. E justamente por essa semelhança formam muita fuligem. E essa fuligem acaba indo parar no óleo. E o óleo que atende um API-SP ou um USAC GF6, ele tem um nível de dispersância muito elevado, justamente para garantir que toda a fuligem que porventura venha a entrar em contato com óleo, fique em dispersão naquele volume de óleo e consiga viajar até chegar no filtro, que é onde ela vai ser capturada. Caso contrário, essa fuligem chega na corrente de comando e começa a gerar um pequeno desgaste, né, nos elos dessa corrente, que vão levar ao afrouxamento e, em última instância, tira um motor de ponto. Então, isso é legal para a gente ver o quão preocupado esses organismos de certificação são, na verdade, com o bom funcionamento do motor. Porque o pessoal pensa numa tecnologia, desenvolve um projeto de motor, e aí depois que está tudo pronto, funcionando, aparece alguém para atrapalhar, né? Tipo assim, um elemento que não estava sendo esperado ali e tal, né? Por exemplo, a fuligem, né? Vai ali e compromete o desempenho da corrente de comando, né? Então, por trás de tudo isso, né, tem tecnologia, tem investimento, tem milhões aí investidos em tecnologia, e não é do dia para a noite que o profissional que está do lado de cá, o profissional reparador, vai lá e, né, não, isso aí é qualquer coisa, vai lá e põe um óleo qualquer. Não pode, não pode. A gente tem uma... Joga tudo para cima. A gente tem dentro da Texaco uma cruzada muito forte, assim, das pessoas sempre olharem manual. Não existe nenhuma especificação melhor para um motor do que aquela que consta no manual, porque ela veio dos testes que a montadora fez e identificou a melhor especificação possível para aquele projeto. Então, esse é um assunto bastante importante, né? Tem que ser levado a sério. Beleza. Pessoal, lembrando que o pessoal permaneça aí até o final da live, daqui a pouquinho tem um sorteio aí, né, Pedro? É isso aí, temos um sorteio no final. Tá quase chegando, são 8h42, mais 5 minutinhos a gente puxa esse assunto. A gente só vai falar agora uma parte, até queria já complementar. O pessoal comentou a respeito do uso do GNV, que seria uma alternativa para um combustível mais limpo e mitigar o LSPI, né, uma alternativa aí dentre os combustíveis sintéticos, o GNV, mas você complementa isso. E queria falar rapidamente com respeito à questão da CEA, né, porque muita gente vê API, né, e o SAC, né, e a CEA, cadê a CEA? A CEA não está fazendo nada, né? Motor GDI só tem na América, não tem na Europa. Pois é. Sabe o que é engraçado? Tá movendo seu... O que é engraçado é o seguinte, né, que a maioria desses motores turbinados de injeção direta, embora a Ford com EcoBoost, a GM com Ecotec tenham encabeçado os testes para a API, lá na Europa, na verdade, a norma CEA ainda não trata disso. O nível mais alto que a gente tem hoje da CEA é o C5. Eu fiz uma última leitura aqui num site de referência e ela não trata ainda do LSPI. Porém, o ACEA C6, esse sim, virá com testes novos. Na verdade, 3 testes novos. Um de depósitos no turbocharger, né, na turbina, um de desgaste de corrente e o famigerado LSPI. Isso está previsto para ser lançado nesse ano, mas no próprio site onde eu li, existe uma ressalva com relação ao cumprimento desse cronograma por conta da Covid que a gente está enfrentando. O mundo inteiro se uniu aí para a gente passar da maneira mais indolor possível por esse momento. Bom, mas então não. Na Europa, nesse momento, não existe especificação olhando para o LSPI
dentro da CEA. O que não impede, ou na verdade, o que não elimina a necessidade das montadoras europeias, como Mercedes, BMW, PSA, entre tantas outras, terem motores turbo de injeção direta e enfrentarem os mesmos problemas que os motores americanos enfrentam aqui na América. E aí, qual que foi a alternativa para esses fabricantes europeus? Foi criar especificações OEM. Então a gente tem, por exemplo, Mercedes 229/71, 229/51, 229.5, dentro da BMW, os long lifes, todos esses óleos são produtos que a montadora recomenda esses produtos justamente porque eles já trabalham a questão do LSPI. A revelia da ACEA, que nesse momento não tem nada especificado. E para fechar, na verdade você falou primeiro do GNV. Sim, é uma solução fantástica que a gente tem em abundância aqui no nosso país. Existem estados, né, que fazem um incentivo do qual eu acho muito bacana, tenho uma imensa simpatia pelo que é feito no Rio de Janeiro, isenção do IPVA, por conta de você trabalhar com GNV. Então acho que esse é o papel da instituição governo, né? Esses caras têm que nos ajudar de uma maneira prática, a poluir menos, a salvar um pouco mais de dinheiro para guardar no nosso bolso, para a nossa economia, com certeza, economia crescer. Ainda mais nesse momento agora que está tão crítico. Tá essa questão pesado. da economia aí, né? Muito retraído, né? A economia vai entrar num ciclo aí, né? Infelizmente. Esperamos uma retomada, né? Assim que possível, mas o momento é desesperador, né? A gente não quer ser pessimista, mas a gente não está vendo nesse primeiro momento aquele start, falou, galera, ó, né? Acabou o isolamento, vamos voltar ativa e acelerar de novo aí para a engrenagem rodar com mais velocidade. Fabrício, a gente assim, ó, dentro da nossa empresa monitora muito questões comerciais, né? Porque, enfim, é uma empresa de venda no final das contas, vende tecnologia, e a gente felizmente tem observado que esse mês começou já um processo de reação. Então, lógico, a gente tem que se cuidar, tem todo um protocolo de segurança por quem é responsável por isso que a gente tem que cumprir, mas eu já começo a ver uma luz aparecendo. Então, isso me deixa otimista para o que vem pela frente. Maravilha. Bom, pessoal, tem muitos comentários aqui, quero agradecer o pessoal de suporte da Texaco que está ajudando aí, né, a responder vários comentários aí que o pessoal está deixando. Infelizmente, não dá para a gente fazer uma interação tão legal quando a gente gosta, né, como a gente gosta, né, justamente porque os comentários são rápidos, o Instagram passa muito rápido ali, e eu já deixo sempre o recadinho, se você quer participar ativamente aqui das nossas lives, 24 horas, né, pouco menos ali, né, a gente vem aqui no Instagram, posta lá nos stories, né, o campo lá para você deixar a sua pergunta, é só ir lá deixar sua pergunta, e a gente, né, se não tiver dentro da nossa pauta aqui, a gente faz esse bate-papo aqui com os nossos convidados especiais, né, certamente, né, a gente vai colocar ela no enredo para que o nosso convidado, né, responda ela, né, tenha uma interação bem mais prática, tá, galera? Então, Pedro, quero agradecer, óbvio, né, a participação sua aqui, não quero deixar muito para o final, senão de repente ali o Instagram corta a gente. Vamos fazer o sorteio aqui agora para o pessoal, né, que se cadastrou, a gente postou lá no nosso Instagram, né, a Texaco também postou lá, né, um QR Code para o pessoal escanear e fazer um breve cadastro para participar desse sorteio. Então, se você se cadastrou, né, cruza os dedos aí, né, que a gente vai fazer o sorteio agora, né, Pedro? É isso aí, cara. Eu vou pedir para o nosso pessoal de apoio jogar aqui na tela o número que a gente combinou. Olha lá, 257 inscritos. Então, Fabrício, vamos lá. Fala aí para mim, canta 5 números quaisquer, de 1, né, na verdade, até 257. 200, de 1 a 257. Tá, 5 números, vai lá. Vou falar 5 números. 5. 5, ok. 30. 30. 19. 19. 200. 200. 150. 150. Fechou. Então essa galera, o número 5, 30, 19, 200 e 150, deem uma olhadinha no blog da Texaco, blog.texaco.com.br. Esses números refletem o ranqueamento, né? Quem se cadastrou, o 5º a se cadastrar, o 30º a se cadastrar, esses caras vão receber
um kit especial aí da Texaco e Olho no Óleo, em parceria. Esses caras vão ser premiados com o kit da Texaco, beleza? Então, boa sorte, né? Já foi, na verdade. Já foi, né? Quem se cadastrou conseguiu, né, ter a chance, né, de concorrer aí aos brindes. A Texaco proporcionou aqui para o pessoal que estava aqui nos assistindo, né? É isso Nossa aí. audiência. E já vai estar disponível a partir de quando lá, Pedro? A partir de Só para o amanhã. pessoal, Amanhã, na verdade, a acho que partir a de partir amanhã. de hoje já. Hoje esse resultado já deve estar publicado dentro do blog. Tá, beleza. Depois, se tiver condição, pede pro pessoal mandar para mim também, Combinado. somente os ganhadores, que eu vou postar aqui no Instagram também, né, para o Pô, show de pessoal, bola. né, acompanhar. Né, assim como eu postei o outro sorteio que a gente teve na segunda-feira, né, o pessoal que foi rápido no gatilho ali, respondendo algumas perguntas, aqui a gente volta, né, deixando aqui nos comentários, não, no nosso post. A gente tem mais alguns minutinhos ali, Pedro, né, antes de encerrar a live, né, quero de antemão já agradecer você, agradecer a Texaco, né? Show de bola. Esse conteúdo que a gente está falando aqui seria informação para a gente falar aqui por horas e horas, né? Esmiuçar muito mais ali, entrar em muito mais detalhes. Poderia, óbvio, a gente procura sempre trazer, enriquecer, né, o nosso conteúdo. Obviamente, são vocês que enriquecem esse conteúdo aqui para nós, né, do canal Olho no Óleo. E é um conteúdo, galera, que não para. Né? Como a gente estava falando, essa questão de perspectivas futuras, você vê alguma movimentação, por exemplo, a GM, a gente já se vê falar de Dexus 1 terceira geração. Né? Isso. A GM ela já está, digamos assim, ela está no top dos top ali, do lado da Ford. A Ford, assim, no meu ponto de vista, ela ficou um pouquinho ofuscada no mercado, assim, não porque ela não ajudou, ela ajudou muito, né? A gente Sim. lendo as informações que são disponibilizadas com respeito ao LSPI, a Ford e a GM, elas ajudaram bastante. Mas a GM, ela parece que saiu mais na frente em trazer uma norma, né, que Exato. mostrava isso. A Ford meio que tá A ali Ford escondidinha, não se mostrou para o público. não dá pra gente saber exatamente o que aconteceu, mas de fato essa impressão que deu, que a Ford ficou um pouco mais quieta, muito mais ligada ao API, ao Instituto de Certificação, talvez ficou um pouco mais presa em laboratório, e a GM foi por um outro caminho, de desenvolver especificações por conta. Então saiu o Dexus 1, geração 2, que é a especificação vigente, né? Inclusive nosso produto está no processo de homologação dentro da Dexus 1, geração 2, e ela já está trabalhando para o Dexus 1, geração 3. E a boa notícia que a gente pode antecipar da nossa formulação da Texaco é que nos testes preliminares que nós fizemos, embora ainda não exista os níveis de corte da Dexus 3, a gente imagina, do Dexus 1 geração 3, a gente acredita piamente que o nosso produto vai cair direto para dentro da Dexus 1 geração 3. Então isso é uma notícia bem legal com relação ao Avoline SP. Uhum. E atualmente ele está com quais viscosidades aí? 530? É o 530, que é esse daqui, o frasco roxo, com tecnologia ProDS. Galera que está assistindo aí, conectada na internet, joga no YouTube Avoline com H ProDS. Primeiro vídeo que aparecer, assistam para vocês verem o nível de detergência que a tecnologia ProDS consegue entregar para o motor do carro. Além desse, Fabrício, a gente tem o 0W20, também é PSP, né? Todos eles são, e o 0W16, que eu não estou com o frasquinho aqui, mas ele é uma carinha toda verde. E, Fabrício, Maravilha. lembrei de um Sim, pode negócio falar. aqui. Esse produto, por ser retrocompatível, ele não fica restrito não só a motores turbo de injeção direta, tá? A gente tem que olhar para essa tecnologia PSP como a mais apropriada também para veículos híbridos, por exemplo, que é um outro caminho, né, que a indústria seguiu para enquadrar os seus carros dentro dos limites de emissões, e também para aqueles veículos que trabalham com o sistema start-stop, que dão uma estressada na condição de serviço do motor. Então, esse tipo de tecnologia, a PSP, vem para endereçar todo esse quórum de demandas que a gente encontra. Injeção indireta também. Perfeito. Uma montadora que, pessoalmente, sei que estou falando aqui pela Texaco, mas quero dar uma opinião pessoal, eu tiro o chapéu para a galera da Toyota, que fizeram um motor com injeção direta e indireta, se livraram desse problema do acúmulo de carbono nos dutos de admissão. Então é muito legal ver esse dinamismo que a indústria tem, né? Toda hora tem coisa nova saindo, e para que essas coisas novas funcionem da maneira que devem funcionar, às vezes
Isso daqui é o que faz toda a diferença. Até o pessoal tinha perguntado aqui, né? Eu tô vendo aqui alguns comentários. Uhum. Durante a nossa interação, quase não dá pra gente, né, olhar todos os comentários. Quero agradecer a todo mundo por ter participado aqui, né? Claro, aqui não dando para responder, né? A gente, numa outra oportunidade, volta aqui e tenta elucidar isso daí. Perguntaram se pode usar o APS-P num veículo com 250 mil km, né? Ele não citou qual era o veículo, né? Mas por estar muito rodado. Então, se for uma viscosidade 0W20 ou 5W30, esse teu veículo de 200 mil quilômetros, sim, pode. Eu teci um comentário numa outra live que foi feita dentro do canal do mecânico, que existe uma regrinha de ouro, que é a regra da viscosidade. Que a fase quente do óleo a gente não altera, a gente lê o que está escrito no manual e segue a risca. Então, se esse teu carro aí de 200 mil km pede sair 30 na fase quente, meu camarada, você nunca vai sair disso. É isso. É um sair 30 porque ele está projetado para ter a melhor performance com essa viscosidade. Já a fase fria, se nós não dispusermos do óleo exatamente como pede o manual, a gente pode empregar um produto de viscosidade ligeiramente abaixo. Então, para fechar a pergunta, pode botar no carro de 200 mil? Sim, pode, desde que esse teu carro que está com 200 mil quilômetros peça um óleo 0W20 ou 5W30. Não tem problema nenhum. Você vai fazer até um benefício para o teu motor. Não sei a Texaco, óbvio, né? Isso vai de cada empresa, mas você vê a Texaco buscando trazer essa tecnologia para lubrificantes de alta viscosidade, um 2050 PSP? Não. A gente viu que o mercado foi vamos dizer assim, tem poucas companhias que hoje estão trabalhando com API SP, né? São poucas que já trouxeram essa novidade para o mercado, e elas vão se concentrar, por óbvio, em cima do 0W20 ou do 5W30. Para mim, faz mais lógica do ponto de vista mercadológico, porque o parque de veículos que usam, que são turbinados de injeção direta, estão dentro desse grade de viscosidade. Então, não, a nossa companhia não pensa em sair para 20W50 ou outras viscosidades acima do 5W30. Isso está muito bem definido para a gente, que é por esse caminho que nós vamos seguir. Nessas três viscosidades que a gente comentou, 0,16, 0,20 e 5,30. Porque muita gente que tem ali seu veículo um pouco mais antigo, né, ele fica afoito, né, buscando um produto de nível, né, de classificação superior e tal, né, e sempre procurando algo melhor. Isso é natural, né? Isso aí o ser humano é dessa forma, né? Ele quer sempre o melhor, né? Não importa em qual seja o produto ou o ramo, né? Quer sempre buscar o melhor. Então, o pessoal tem que ficar atento que provavelmente, eu acredito também que nenhuma empresa vá trazer essa tecnologia para esses lubrificantes, tendo em vista a tendência natural, né, de cada vez aí a gente ter não só no país, acho que isso é de forma geral, a própria EPI, né, ela vai deixando classificações obsoletas, vai chegar um momento que esses lubrificantes de alta viscosidade ali vão ser uns clássicos, né, para alguns já são, né, sim, produtos clássicos que demandam um nível de aditivação diferenciada, né, para garantir um bom desempenho, né, evitar o desgaste prematuro de câmeras e tudo mais, mas é sempre bom, né, conhecer e saber mais. A gente está quase chegando no finalzinho já, Pedro. Quero agradecer você aí pela participação, né, agradecer a Texaco, né, agradecer a todo mundo que ficou em peso aqui na live, né, durante essa 1 hora de conteúdo inestimável do meu ponto de vista. Acredito que o pessoal também tem essa mesma ideia, e deixo aqui alguns minutos finais para você deixar o seu recado final, quiser deixar algum contato, se o pessoal tiver alguma dúvida, fique à vontade aí, Pedro. A gente deve ter 1 minuto, mais ou menos. Não, tranquilo. Fabrício, eu quero agradecer primeiro pessoalmente, uma satisfação de conhecer, você é uma simpatia de pessoa, um cara super querido de conversar, amistoso, então, como de homem para homem, muito obrigado pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de estar aqui contigo, admiro o teu trabalho já há muito tempo, e agradeço também em nome da Texaco pela oportunidade de vir aqui, trocar essa ideia, bater esse papo descontraído. Então, sempre que tiver oportunidade, por favor, nos chame, e fica um convite aqui para você conhecer as nossas instalações. Depois, saindo daqui, a gente bate um papo e faríamos muito gosto que você conhecesse as nossas instalações, beleza? Oh, maravilha, para mim será uma honra, né, e um grande prazer, uma fonte de conhecimento ainda maior, né? É isso que a gente precisa, né?
beber da água da fonte, né? Então, É isso aí, meu amigo. acredito mesmo que essa vai ser a nossa chance. A gente vai encerrando a live por aqui, galera.